Boa noite. Vamos dar início então ao nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos ter a grata satisfação de ouvir mais uma vez Marcelo, esse rapaz bonito que está aí do lado de amarelo, bem vistoso, com um tema de grande importância, tão bonito quanto ele, em realidade, que trata da reforma íntima do nosso dia a dia. Aquela reforma que nós às vezes pensamos que tem que ser feita em grandes eventos, em grandes coisas. Não. Ela é realizada de milímetro a milímetro, de segundo a segundo na nossa vida. E para tanto, nós nos integramos então ao plano espiritual, pedindo forças, energias, fluidos salutares, para que este encontro de hoje surta os melhores efeitos, para que o que aqui for tratado possa calar fundo em nosso ser e nos auxiliar nessa árdua tarefa do nosso burilhamento a caminho da grande perfeição reservada para nós, espíritos eternos. Que a graça de Deus possa nos proporcionar mais um dia de profundo entendimento. Agradecemos a presença dos amigos espirituais, os mentores desta casa, para mais uma noite de estudo, na graça de Deus. Marcelo, por favor. Bom, eu vou dizer boa noite a todos de novo, mas eu já cumprimentei cada um individualmente. Professor, né? Tudo bem? Deixa eu perguntar, quem veio aqui as 4 semanas esse mês? Você veio, Ivan? Com certeza. Esse mês foi o mês reservado para a reforma íntima. Será que a gente conseguiu entender tudo sobre reforma íntima? O que você acha, Fadel? Difícil? Será que é tão difícil entender reforma íntima? Eu acho que entender é fácil, agora colocar em prática é mais complicado. Então, quando a gente escolheu esse tema, a gente fez algumas coisas de propósito. É interessante a gente entender todos os conceitos envolvidos, e isso a gente trabalhou 3 semanas. Hoje nós vamos trabalhar aspectos práticos, bem diferentes dessas 3 semanas anteriores. Mas a gente vai ter que voltar um pouquinho na memória. Será que reforma íntima é isso? Uma talhadeira, e eu pego aquela talhadeira e vou quebrando o concreto que está à minha volta? A cabeça? Então eu estou quebrando errado, teria que ser na cabeça. Brincadeira. Brincadeira? Porque a espessura é maior que aquela. A minha espessura é. Entendi. Será que reforma íntima é um caminho que eu subo para chegar aos céus? A gente entra no centro espírita e a gente está acostumado a ouvir assim. Número 1, nós temos que nos corrigirmos, que é a imagem anterior, para podermos ir aos céus. Para isso precisamos da reforma íntima. Será que a reforma íntima é eu me olhar e descobrir quem eu sou, igual o Narciso fez? Para descobrir as próprias belezas e os defeitos que ele tinha? É que no caso ele só tinha olhos para a própria beleza, né? Será que a reforma íntima é isso? Ou será que a reforma íntima é todo mundo apontando para nós o que nós fazemos de errado? Você não é humilde. Você é orgulhoso. Você acha que detém toda a verdade. Você acha que é uma boa pessoa e não é. A gente ouve isso no dia a dia? Quando a gente
gente sincera, a gente ouve. Quantas pessoas não tem na nossa vida que se arrogam no direito de dizer: faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado? É isso de forma íntima? Ou então eu me olhando no espelho para descobrir através daquele pedacinho quem eu sou? Narciso se olhava por inteiro no lado? Essa criança olha um pedacinho do rosto. Será? Será que a nossa reforma íntima, quando a gente não tenta fazer, não acaba sendo isso? Ou seria eu arrancar minhas máscaras? Irmãs do Flor fala isso, né? Tirar minhas máscaras, deixar o meu rosto ser qual ele é. Será que reforma íntima é isso? Foi isso que a gente aprendeu nas semanas passadas? Com o seu Brito, com o Godoy, com o Fernando a semana passada. Ou será que reforma íntima é isso? O gatinho que se acha um leão. Será que é olhar no espelho para descobrir ali as potencialidades? Eu sou um gatinho hoje, mas posso no futuro ser um leão? Ou é uma DR? Você sabe o que é DR, né? Discussão de relacionamento entre eu e a minha consciência. Ivan, qual que você acha que pode ser a consciência aqui? Aqui? Tá dando muito chilinho pra ser consciência, né? Todas essas ideias que a gente pensou aqui são meias verdades. Reforma íntima é, de fato, mudança. De forma íntima é, como o próprio nome diz, reforma, modificação, reestruturação, alteração de coisas. Mas o nosso objetivo não é alcançar o céu. O nosso objetivo é alcançar a nós mesmos, como essência, como realidade que nós somos. Então, a gente acaba pensando assim: como é que eu vou chegar a essa realidade? Refletindo? Só e simplesmente? Bastaria eu sentar? Aqui eu não escolhi o mar, poderia ser escolhido um rio, escolhendo um campo, escolhendo o que fosse. Basta isso para eu conseguir a minha reforma íntima? Quem quer se aventurar a dizer o que é reforma íntima? O que é isso? Vai, manda. Melhorar, quando eliminar todas as coisas mais desagradáveis que você tem, de uma maneira geral, vícios, como se controlar, fazendo um tratamento com as pessoas, às vezes não ficando fazendo o máximo para não ficar nervoso, para não... O que mais? Acabar se ferindo individualmente. O que mais? Reforma íntima é isso? Se conhecer. Tá. Mas seria só se conhecer? Eu digo isso. A gente, como é que pode reformar se a gente não sabe quem a gente é? Tá, no início, sim. Mas agora a gente quer saber o que é. Essa é a grande dificuldade. Nós definirmos o que é reforma íntima. Mas reforma íntima seria mudar? Só mudar? Simplesmente mudar? Acho que não trabalhar de você mesmo para ser uma pessoa melhor, mas de uma forma que seja
natural. Você, tipo, você queira tratar alguém bem, não porque você acha que tem que tratar ele bem, mas tem que ser, tipo, espontâneo, sabe? De forma íntima é mudar. Mas mudar o quê? Essa atitude, assim. Atitudes? Pensamento. Vamos ver se é isso. Temos que mudar o que está bom? Temos que mudar o que está ruim? Não. Temos que mudar as duas coisas. Eu não sei quem foi o técnico de futebol que inventou que aquela história de que o time que está ganhando não se mexe. Se mexe sim. Porque se você não mexer no time que está ganhando, a vaidade daquele jogador que está jogando bem destrói ele e o próprio time. Se a gente parar no que está bom, a gente não segue em frente. E seguir em frente é um caminho que a gente tem que percorrer. E é um caminho, Fadel sabe muito bem disso, que não é nem escolha nossa. Quem escolhe, Fadel? Deus. A evolução e o progresso é a única lei que o homem não tem como vencê-la e nem enganá-la. Ele pode tentar bloquear o progresso, mas o progresso, segundo diz a própria codificação, como se fosse um grande rolo compressor, passará por ele e o levará junto. O progresso funciona assim. É irresistível, né? É irresistível. Se Thomas Edison tivesse sido 100% feliz com a lâmpada já era boa, mas se as pessoas estivessem satisfeitas com o que era bom, nós teríamos esse tipo de lâmpada? As lâmpadas frias? Nós teríamos o que hoje tem, aquelas lâmpadas econômicas? É mudando as coisas boas para melhor que nós atingimos metade do objetivo. E é uma estratégia interessante para a gente fazer. O ruim é básico, não está agradável. E algo que não nos agrada a gente tem que modificar. Simples. Joguei futebol há muito tempo atrás, mas prometo voltar. Um dos meus objetivos para minhas psicólogas é esse: voltar a jogar futebol. Vou arrastar o Fadel comigo. A gente vai jogar sábado à tarde. Jogar futebol sábado à tarde. Suar, sair suado. Fedido? Fedido não, mas um suor que tem um suor característico. Se não tomar banho, se não mudar a roupa, como é que fica? Então tudo aquilo que nos agrada é óbvio que a gente precisa mudar. Mas a gente pode pensar na reforma íntima num outro aspecto. Como eu faço ela? Com grandes atos? Com atos pequenos? Será que a gente pode desprezar os grandes atos? Vamos pegar, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Quem já foi lá, vê alguns bustos, principalmente portugueses, que foram fidalgos que tinham dinheiro e financiaram a construção da Santa Casa de Misericórdia. É um ato generoso? Sem sombra de dúvida. É um grande ato? Sem sombra de dúvida. Foi caridade em relação a alguém? Sem sombra de dúvida. Mas aquela caridade que ainda hoje está valendo, porque os prédios estão lá de pé e atendem milhares de pessoas ao dia. Mas será que ela por si só seria suficientemente poderosa para manter um determinado padrão alto de vibração em aspecto positivo? Vamos voltar um pouquinho para a codificação para entender. Pensamos. Nosso pensamento interage com o fluido cósmico universal. Cada espécie de pensamento possui uma vibração, uma onda característica. Altos pensamentos ou pensamentos intuitos nobres têm frequência altíssima, comprimento da onda curtíssimos. Pensamentos ruins, pensamentos desagradáveis têm frequência mais baixa, comprimento de onda maior e impacto mais forte. Pega uma britadeira e pega uma caixa de som
para você ver a diferença. Você encosta a mão, você sente a vibração diferente, por conta da frequência vibratória de cada um dos equipamentos. Isso fica fácil da gente perceber. E a mesma coisa que eu posso perceber aqui. Eu posso fazer um grande ato que ele vai ter um grande pico da repercussão do meu padrão vibratório. Eu vou lá nas alturas pelo aquele ato caridoso, mas ele por si só vai começar a ser anulado pelos outros pensamentos que eu tiver e não vai se manter por tanto tempo. Então, se eu pensar numa reforma íntima baseada em grandes atos, a minha reforma íntima vai ser claudicante, ou num termo mais tranquilo, manco. Se eu pensar numa reforma íntima feita de pequenos atos, de atos menores, de atos do dia a dia, de atos de compreensão, de atos de olhar no olho do outro para falar com ele, eu vou criando, ainda que pequenos picos, talvez nem pico, uma elevação bem pequena, mas pequenas elevações fazem grandes diferenças. Basta ver a maré. A maré tem pequenas vibrações, pequenas variações durante o dia, e tem locais que você não é capaz de sair daqui para ir para outra ilha enquanto a maré estiver alta. Você tem que esperar ela baixar, senão você não consegue andar por ela. E a elevação dela não é tão grande. A maior maré para a menor maré é 1 metro, mas acontece várias vezes. E como é que seriam esses grandes atos? Como é que seriam esses pequenos atos do dia a dia? Seria comportamento? A gente vai falar daqui a pouco sobre ele, mas nós temos uma natureza humana, nós temos um componente físico, nós temos um sistema de sensações, sistema sensorial, nós temos a nossa personalidade, que é a nossa forma de pensar, nosso jeito de pensar, nós temos a autoestima, que estabelece o nosso alto valor, e a gente vai chegar à conclusão de que se você sabe quem você é, você não é orgulhoso, você simplesmente fez parte da reforma íntima. Você tem o seu caráter, que é tudo aquilo que você faz, independente das pessoas te verem ou não. Se você vê uma criança chorando na rua, independente das pessoas te admirarem por isso ou não, você ir lá e ajudar aquela criança, fornecer comida para aquela criança, levar ela a uma instituição, isso é caráter. Você não precisa de estímulo externo para você ser quem você é. Nós temos nossos sentimentos e principalmente nós temos o nosso aprendizado. Tudo isso são fatores que interferem no nosso comportamento. Será que a reforma íntima estaria relacionada com atitudes? Eu ser certeiro naquilo que eu quero? Eu estabelecer as minhas metas e alcançá-las? Isso é atitude. Quando eu tenho atitude, eu estabeleço onde eu quero chegar, o prazo que eu quero chegar, crio um plano e sigo ele. Realizo, faço, tenho pulso. Como seria uma forma de ver a vida? Realmente uma forma de ver a vida? Eu vejo a vida bela. Eu vejo a vida de mau humor. O que vocês veem aqui? Não fale em inglês que tem embaixo. Eu quero a imagem. O que você vê, Rodrigo? Você vê meio cheio? O que você vê? Fadel. Agora eu estou vendo meio cheio, mas eu já vi meio vazio. Camila. Então, na verdade, eu acho que os dois são cheios. Eles são chateados. Estou fundamental. Pois é. Marcélia! O que você vê aí na frente, Marcélia? 2 copos com bebida. Gostei dessa definição. Nem se está cheio, nem se está vazio. Hã? Pois é. Então vamos trabalhar um pouquinho nesse tipo de coisa? Porque o que a gente vai trabalhar agora é o trabalho do dia a dia. A gente vai perceber que essas informações não acontecem conosco no dia a dia
E a gente às vezes se pauta de forma errada em relação a tudo isso. Vem entrar, fica. Entra, fica, senta aqui. A gente tem que pegar no laço. Se não pega no laço, não tem jeito, né? A primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês: o hábito faz o monge. É um velho deitado que diz isso, né? O velho deitado diz: o hábito faz o monge. Logo, o monge atua e realiza as coisas por conta da rotina. Porque esse hábito aqui que está sendo falado não é a roupa, tá? Eis que interessante. Não é a roupa que faz o monge, não é isso. Esse hábito aqui se traduz por rotina. O monge tem a rotina: acorda cedo, faz as suas preces, depois toma café, depois em silêncio ele vai fazer as atividades agrícolas, depois ele volta, participa de uma missa. É essa rotina que faz o monge? Se eu sou o monge da minha vida, como é que está a minha rotina? Te pergunto: você acorda de mau humor? Você dorme de mau humor? Você passa de mau humor durante o dia? Algumas coisas te irritam. Por que esse monge está desse jeito? Porque você se acostumou em se irritar e você se acostumou em ficar nervosa. Ai, Marcelo, que coisa cruel. Por que não? A gente está andando no meio da rua, a gente está no metrô. O Fábio não pega metrô. A gente está no metrô, eu e o Fábio. Estamos lá os dois conversando, aí chega a tiazinha, né, 6 horas da manhã, porque ela vai fazer exame no AME, pisa no pé do Fábio. O Fábio fica azul, verde, amarelo, respira e fala assim: não vou xingar porque é velhinha. A rotina fez o Fábio, e só não xingou porque era velhinha. Será que ele pode reclamar depois que o dia dele não foi agradável? Ah, mas só foi um pequeno instante, 6 horas da manhã. Mas ele se perguntou, por exemplo, se a velhinha viu o pé dele ali? Se ela não estava por uma acaso passando mal, quase caindo, porque estava em jejum para fazer o exame, e acabou se escorando nele para não cair? Ele poderia estar fazendo uma boa ação para a velhinha, só que aquela boa ação foi embora porque ele só não xingou ela porque ela era velhinha. Se eu não tenho o hábito de compreender o outro, como é que eu posso ser um monge compreensivo? No meu dia a dia, se eu não me habituar àquelas rotinas que são saudáveis, e isso eu aprendi lá nos gordinhos, no gordinho anônimo, mas é que tudo conhecido os gordinhos lá, viu? Nossa turma de obesidade, e a gente aprendeu isso lá. Se eu não crio a minha rotina nova, eu vou esperar que quem crie? O meu mentor? Eu vou esperar que o meu instrutor do primeiro ano, Fábio Fadel, que lá, o Fábio é ótimo, o cara ele explica pra caramba. Sim, ele é ótimo, ele explica pra caramba. Mas se eu não colocar aqui em movimento, o que ficou das palavras do Fábio? Eco. Aqui da palestra vai ficar no YouTube. Mas das aulas não são gravadas, nem lá vai ficar. Vamos perder no tempo. A gente precisa criar rotinas novas para que esse monge seja o que a gente quer. E isso é trabalho de formiguinha. Pequenos atos. Pisou no meu pé? Ai, senhora, meu dedo estava engravado. A senhora precisa de alguma ajuda? É difícil? Claro! Quem é que tem 6 horas da manhã acordado com sono? Condições para isso? Só quem cria essa rotina. Só quem se esforça para isso. Ah, Marcelo, mas será que essa regra é verdadeira? Vamos mudar essa frase? Fadel gosta de Jesus, gosta? Gosto. Jesus falou assim uma vez para o discípulo: a semeadura e a colheita. Obrigatório. Será que essa frase se encaixa aqui? Vamos para a próxima frase. Me olhar no espelho me diz quem eu sou. Será que isso é verdadeiro?
Eu tentei me olhar no espelho, eu preciso de eles. Se olhar no espelho diz quem você é, o que você acha, Ivan? Uma parte. O Ivan olha no espelho e fala assim: puxa vida, eu tenho que usar óculos. Estou meio embaçado. Porque ele acabou de tomar banho, estava se olhando no espelho ali. Né? Estou meio embaçado. Está meio embaçado, ele vai na polícia e descobre que ele tem um problema de visão. Se ele não tivesse se olhado no espelho e percebido que alguma coisa estava embaçada e realmente tomasse uma atitude de ir ao oftalmologista, ele ia descobrir que estava com aquele problema? Ele ia tomar uma medida para corrigir aquele problema? Foi eu me olhando no espelho que eu descobri: eu preciso abandonar, eu estou em divórcio, eu preciso de advogado, quero me divorciar da minha barriga. E eu preciso mandar ele embora. Porque ela trouxe uma companheira com ela, a tia dela, a tia Beth. E a tia Beth é terrível. Ou mulher que não me larga. E eu coloquei na minha cabeça que eu preciso me divorciar dela. Mas eu só pude perceber isso se eu estivesse olhando no espelho. Ah, Marcelo, você está muito machista, você e o Ivan. Tá, as mulheres têm que fazer, e não é propaganda, mas as mulheres têm que fazer aquele exame para ver se está com nódulo no seio, não tem? E eu estava lendo lá no hospital que tem uma hora que tem que fazer na frente do espelho. O espelho é algo importante para mostrar quem a gente é. Porque o espelho diz se eu estou bem pintado ou não, ou se eu estou muito pintada. Por que eu estou muito pintada? Porque eu não me agrado do jeito que eu sou e eu preciso me pintar para ser alguém agradável? Eu sou a favor de mulheres de batom. Porque entre ficar com um lábio totalmente igual ao rosto, um batomzinho leve para fazer um destaque é interessante. Mas existem pessoas que você não sabe onde é que é pele e onde é que é concreto, né? Porque se torna um concreto aqui. E cria mal para a pele. Então o espelho é um grande aliado. Quando eu olho no espelho, eu vejo quem eu sou. Mas será que eu só tenho um espelho físico? Não, o espelho físico me diz quem é esta coisa linda que o Ivan falou. Eu uso a palavra dele. Agora, e se eu olho nos olhos do outro? Os olhos do olho no espelho onde eu vou enxergar a minha alma. As atitudes que eu tenho. Se eu vejo o outro e o olhar do outro está triste em relação a mim, é porque talvez o meu comportamento não esteja legal. Eu provoco demais ele. E eu provoco tanto que toda vez que ele está perto de mim, eu vejo ele triste. Ele é meu espelho. E eu critico tanto que ele aprendeu comigo a criticar. Ele é meu espelho. E eu sou tão preguiçoso que ele não tem vontade de fazer nada, só de ficar descansando como eu. O outro é o meu espelho. Se eu olhar o outro e enxergar ali o meu espelho, eu tenho como descobrir quem eu sou. Isso se faz uma vez só? Quando as mulheres vão sair, quantas vezes elas se olham no espelho? Hã? Alguém pode dar um testemunho aí? Você está livre, Gabriel. Em paz, você está em paz. Hã? Você olha muitas vezes? Quando não chega assim para o marido e para o namorado, será que essa blusinha ficou boa? Aí ele fala: olha, acho que não ficou bem para você, mas por quê? Eu gosto tanto dessa blusinha. Não é? Para quem então você está perguntando? Dou de mim o que eu tenho dentro de mim. Isso é básico. Se eu sou um cadinho fervente, eu só posso oferecer o que eu tenho em mim. Se eu tenho água, eu dou a quem tem sede. Se eu tenho óleo, eu dou a quem tem fome. Se eu tenho nervoso, eu dou irritação ao outro. Se eu sou sistemático, eu exijo que o outro faça tudo perfeito. Se eu sou compreensivo, eu compreendo o próximo. Se eu sou uma pessoa que tem amor para dar,
Nós só podemos oferecer para o outro aquilo que a gente já plantou dentro de nós. Detalhe, não é o que o outro plantou dentro de nós, mas é aquilo que nós desenvolvemos. É o hábito do monge. Quando a gente vem estudar Espiritismo no Centro Espírita, mas no Centro Espírita, claro, em outro lugar, você pode estudar Espiritismo em casa, você pode estudar Espiritismo com seus amigos na casa de alguém. O Centro Espírita é um lugar onde se reúnem espíritas para estudar, não é? Então eu não vou no Centro Espírita estudar. A gente fica maravilhado com a quantidade de conhecimento que a gente descobre logo no primeiro ano. Tem um monte de gente que fez primeiro ano, que eu conheço, que eu caminhei de perto. Nossa, quanta coisa boa! Tá, você recebeu um monte de coisa, mas o que você colocou dentro de você? Foi te entregue de graça, atendendo aos imperativos do Mestre Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. E você deu. E o Fábio dá. O Ivan dá. Eu dou. Várias outras pessoas dão dentro do centro. Quem trabalha nas atividades espirituais também dão. Todos nós que estamos dentro do centro damos alguma coisa a alguém. Mas alguém coloca isso para dentro? Se não colocar, o que acontece com esse tesouro? Óbvio, se perde. Não se perde mais, porque esse tesouro não é propriamente nosso. Receber é muito bom, mas eu não tenho que doar nada. As pessoas gostam de ser amadas. Hoje você encontra em todo lugar. Vamos pegar o Facebook, eu adoro o Facebook. Ai, eu estou precisando de um namorado, mas eu quero um cara que me ame muito. Faço a seguinte pergunta, porque os homens não falam disso. Homens falam de futebol, de piadinha, mas os homens não falam disso, as mulheres falam disso. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Essa piadinha é boa. Eu pergunto, e você não tem que amar? Qual é, dentro do relacionamento, que está estabelecido? É você estar no relacionamento para receber amor ou para amar? Uma troca? O que Jesus coloca? Ele não fala assim, amar o próximo esperando que te ame. Ame-se a você e ame ao próximo. Se o próximo vai te amar ou não, isso é problema de quem? É dele. Da mesma forma que você não é obrigado a ter um relacionamento com alguém que não te agrade, você não pode obrigar que o outro te ame. Pode? Você pode se obrigar, no máximo, a amar. Então a gente tem que começar a inverter alguns valores na nossa vida. E esse é um. Só que isso está arraigado na nossa vida como um hábito há muito tempo. Eu tive decepções amorosas. Por que você teve decepções amorosas? Porque fulano me traiu. Eu fui uma boba. Não, a idiota, a palavra não é que eu fui uma idiota. Quem foi idiota? Quem traiu ou quem foi traído? Quem foi traído deu de si o melhor? Qual a idiotice disso? Agora, quem traiu deixará de receber o melhor? E será que da outra pessoa vai receber tão bom quanto? Não é quem erra que está certo. A famosa lei do jeitinho brasileiro. A lei do jeitinho brasileiro não está correta. Está errada. E as pessoas pautam nisso todo dia. Eu tenho que tirar uma vantagem. Contar um episódio. Marcelo Fracaro. Conhece Marcelo Fracaro? Estava no Dante para pôr um estente. E tinha gente sentada no corredor, porque não tinha vagas. Até que chegou um político, que eu não vou citar o nome, né? E ele ficou admirado com isso, ele postou isso no Facebook.
Eu não acredito que chegou o fulano, político, com uma amiga que estava passando mal e para eles teve um quarto bonitinho, até perfumado. Enquanto outras pessoas estavam no corredor que chegaram antes. Agora diz para mim, será que o político não tinha que ter dado exemplo ali? Ele é uma figura pública. E aquela atitude está errada. E não é porque eu erro que a atitude passa a ser certa. Fábio, eu traí a minha mulher. Marcelo, meu Deus, você traz sua mulher para trair? Não, mas a gente tem que compreender, peraí. Vamos compreender o que eu fiz, mas o que eu fiz está errado. Não foi porque eu fiz que se tornou certo. Da mesma forma, o Fábio traiu a mulher dele, está errado. Podemos compreender as circunstâncias do que isso aconteceu e entender a lógica das coisas, mas o fato não passa a ser certo. Jesus não é a favor do que está errado. Jesus é contrário ao pecado. A diferença é que ele ampara o pecador. Se ele ampara o pecador, não significa que ele ampara o pecado. O pecado continua errado. A transgressão continua ali. E Jesus deixa claro, nós vamos pagar até o último centavo. Então no meu dia a dia, se eu não começar a corrigir essas coisas que estão erradas, como é que eu acho que vou modificar? Esperando que eu faça um grande ato? Como amar ao próximo se eu não me amo? Amor é uma coisa muito interessante. O que é se amar? Se amar é gostar de tudo que você tem em você? Não. Se amar é você se observar e falar assim, eu gosto disso em mim. Eu não gosto daquilo. É a mulher olhar, por exemplo, no espelho e falar, eu sou sexy, mas meus cabelos estão ficando brancos. Ela reconhecer as características que ela tem. Eu sou sexy, mas eu sou gordinha. As grávidas entram em pranto quando começa a engravidar e começa a ganhar barriga. Ai, meu marido não vai me amar mais porque eu tô barriguda. E mal pensa ela que ela está dando o maior presente da vida dele, um bacuri. Porque ele nem está se importando se ela vai ter uma barriguinha um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Ele quer ver logo aquela criança chutar a mão dele quando ele colocar a mão na barriga. E eu me pergunto, qual pai não passou por isso? Eu tenho que me amar do jeito que eu sou, usando óculos, sem cabelo e palmeirense. Tantos defeitos. Não, muita evolução, pô. Que evolução? Palmeirense. Evolução se fosse corintiano. Palmeirense não é evolução. Ivan, o verde é uma cor fria. Ainda nem se aqueceu. Também é. Mas o branco é sublime. O Corinthians, para não ser muito vaidoso, ele teve que colocar o branco junto com o preto para equilibrar. Porque o caminho do meio é a virtude, Ivan. Né? Mas eu me amar é justamente eu reconhecer em mim os defeitos que eu tenho. Eu falo demais, isso eu sei. Se eu não tomar cuidado e controlar meu horário, que esse relógio aqui está falido. Se eu não tomar cuidado, vai pro saco. 25 minutos. Tem mais 25? Uau! Como é que vai dar tempo? Eu falo muito. É um defeito? Algumas vezes é. É uma qualidade? Algumas vezes é. Eu tenho que saber qual o momento que se torna um defeito, qual o momento é uma qualidade. Isso é se conhecer e se amar do jeito que é. E se tem alguma coisa que você não ama, por exemplo, na minha barriga, divorcie-se dela. Simples. Teve alguém que já se divorciou dela. Inclusive está pós-operatório. Tá vendo? É assim. Não está legal? Muda. Não se obriga a aceitar o que não está legal. Mas eu sou tão humilde. Eu tenho que me flagelar para ganhar o céu. Quem falou? Hã? Aonde está que Jesus falou isso? Se alguém conhece alguma passagem, por favor, me informe, porque eu não achei. Jesus disse: buscai o caminho do Senhor e o resto lhe virá por acréscimo. Isso ele disse. Mas ele não falou nada que você tinha que autoflagelar.
Quem não tem opinião perde identidade, óbvio. Somos espíritos encarnados. Espírito, segundo a questão 23, 24 é... Fala alto. Princípio de inteligência do universo. Pois é. Individualizado. Essa é a palavra linda que está na questão. Somos indivíduos. E indivíduo tem uma identidade. Quem eu sou? Ser espírito superior não é tudo igual. Sabe? O espírito, quando evolui, ele não vai para um lugar onde vai ser todos iguaizinhos. Não, nós fomos criados simples e ignorantes. Fomos criados todos iguaizinhos. Para cada um ir para um lugar e aprender, desenvolver, recriar a nossa evolução. Porque criado a gente nós fomos, agora nós vamos recriar na nossa evolução. E lá na frente encontrar o mestre. Na verdade é para encontrar Deus. É que como Deus ainda está um pouquinho lá na frente, a gente chega no mestre, já tem um bom lugar até lá. Mas a gente não vai perder a nossa identidade. Eu não preciso gostar da mesma coisa que você para você ser minha amiga. Você tem essa identidade. Você adora queijo. Eu detesto queijo. Não, eu adoro queijo. Vamos mudar. Eu adoro queijo, mas não posso comer mais. Você não gosta. Né? Cada um tem a sua identidade. Cada um tem as suas características. Não é? Cada um é de um jeito. E se eu não, dentro da minha identidade, eu não tiver a minha opinião sobre as coisas, eu perco ela. Nada impede que eu pergunte: Fábio, o que você acha sobre isso? Ivan, o que você acha sobre isso? Camila, qual a sua opinião? E nós já discutimos pra caramba sobre isso. Sobre orgulho, o que era orgulho, o que não era orgulho, o que era vaidade, o que não era vaidade. E é legal quando você tem na tua frente discutindo com você uma pessoa que tem opinião. Mas a minha opinião está certa ou errada? Esse é um outro detalhe. Você tem uma opinião. Desenvolver essa opinião vai te levar ao acerto, ainda que ela esteja hoje errada. Porque o princípio do aprendizado é errando que se aprende. Refazendo do erro o certo. A Lívia, quando aprende a fazer bolo de mamãe está ensinando, primeiro fica aquela maçaroca. Daqui a pouco eles ficam melhores. Saber quem você é não é orgulho. Aí a coisa pega. Não é orgulho saber quem você é? Não. A gente está aqui com o Maurício. Simples. Maurício é uma pessoa que sabe filmar, sabe editar. Ele vai dizer: não, eu não sei. Não tem lógica ele falar uma coisa dessa. Porque ele já faz isso há muito tempo. Ele pode até chegar e falar assim: olha, fulano tem equipamento melhor que o meu e a edição dele pode ficar melhor. Mas dentro do meu equipamento, com as condições que eu tenho, eu chego nesse resultado. Isso é se conhecer, isso não é orgulho, isso não é vaidade. É você saber até onde vai o seu potencial. Imagine se Jesus não soubesse o potencial dele. Ele ficasse todo dia: Senhor, será que eu vou conseguir cumprir a missão? Kardec fez isso. Os espíritos: ai, mas será que eu estou pronto? Aí os caras do espírito falaram o que para ele? Mano, se tu não fizer, outro faz. Então ou você tem atitude ou não tem. Se você não sabe, confessa: não sei fazer isso. Alguém pode me ensinar? Isso é humildade. Mas se conhecer não é orgulho. Saber até onde você é capaz de chegar não é orgulho. Reconhecer seus defeitos não é ser fraco. Ao contrário, é ser forte. É se expor para o outro. É mostrar para o outro aonde você falha. E pedir ajuda. Se o outro vai ajudar, se o outro vai te sacanear, é outra coisa. Porque na medida que o outro te ajuda, você não é obrigado a aceitar aquela ajuda dele. Por isso que nós temos livre-arbítrio. A tudo conheceis, mas filtreis aquilo que você vai assumir para você. Esse é o caminho. Mas eu só vou me conhecer se eu sou fraco ou forte, o que eu tenho condições de fazer, se eu tiver coragem de olhar no espelho. Se eu não tiver, eu tenho que dizer assim: quem sou eu?
Será que eu vou me decepcionar quando eu me encontrar de frente comigo mesmo? Mudar deve servir para mim, a mais ninguém. Nossa, Marcelo, isso daí é o mais puro egoísmo. O Fábio é uma pessoa legal, mas ele é palmeirense. Eu também. Nós. O Maurício também. Não tem problema. A maioria pode ser palmeirense, mas não significa que o Palmeiras é o melhor time por causa disso. Né? Meu time ganhou, logo meu time está melhor que deles. Ponto. Não é isso? É igual aquela disputa do São Paulo. Mas nós fomos campeões do mundo 3 vezes. Fora, passado. Nós estamos agora na Libertadores. Vocês estão? Não estão, então logo vocês estão abaixo de nós. Ponto final. É a grande verdade da vida. A gente tem que começar a pensar para que serve minha mudança. A minha mudança serve para eu evoluir, para eu ser feliz. Eu não tenho a obrigação de fazer ninguém feliz. Eu não tenho que modificar as minhas condições e a minha identidade para fazer o outro feliz. Ivan, meu bem, isso é a mulher dele, a Silvia. A Silvia é um mulherão perto dele. Maior que ele, né, Ivan? Mulherão perto dele. Ivan, se você não fizer isso, eu te dou um supapo. Parou. E ele deixa de ser Ivan. E aí é coisa legal, né? Pegar quem começa a namorar. As meninas se apaixonam pelo cara porque o cara é decidido, é isso, é aquilo. Aí começa a se relacionar com o cara e começa. Ah, você faz assim, você faz assado, você faz assado. O mané escuta e começa a mudar pra ela. Aí o cara começa a mudar. Daqui lá na frente ela começa a bater, você era assim, essa você não é mais. E mal esquece ela, que foi ela que pediu pra ele mudar. Só mude se for para você, não para o outro. Você não tem obrigação de mudar. Ou você agrada como você é, ou, meu filho, procura outro. Não sirvo para você. Não estou em condições de fazer feliz. Porque senão você vai ter um problema seríssimo pelo resto da vida. E aí quando estiver lá na frente, você fala assim, ufa, sou viúvo. Agora sou livre. Pergunto, vocês conhecem gente que pensa assim? Não? Ó, fulano, você está no casamento, o seu casamento está horrível. É que vocês não ouvem confissão. Eu não sou padre, mas eu tenho um monte de gente que se confessa comigo. Só não dou absolução, né? Eu dava isso nas encarnações anteriores, né? Essa não dou, né? Já dei. Então também, já deu muito. No passado. Absolução, gente, pelo amor de Deus. Ele também foi longe numa determinada vida, né? Mas a gente tem que pensar, olha, meu relacionamento não está legal. E aí, o que você está fazendo com ela? Não, pelo amor de Deus. Deixa do jeito que está. Eu posso perder ele, mas está ruim. Deixa do jeito que está. E por que tudo isso? Agora nós vamos ver por quê. Porque o que eu faço é o que eu recebo. Se eu dou carinho, o carinho retorna. Se eu dou irritação para o outro, que eu fico cutucando, é igual a história que eu vou fazer com ela no São Augusto. E comprar um pica-pau? E um casal? E uma família inteira de pica-pauzinho? Isso é a coisa que mais irrita. Quando você pega e irrita pessoas dessa forma, esse cara vai me aguentar. Agora eu vou encher o saco dele. Esse é um princípio. Então o que a gente oferece para o mundo devolve para a gente. É como se fosse o mar. O povo faz oferenda, né? Na passagem do ano. Ela entrega um monte de pertences à deusa do mar. No outro dia de manhã está onde aquilo? Será que ela não gostou? Eu já me perguntei se ela não gostou. Porque se ela devolveu, quando você ganha presente, você devolve, Ivan? Pois é. Domingo não troca? Eu já pedi para uma pessoa trocar uma camiseta para mim faz 4 anos. Estou esperando. Foi de Natal. Ela não está aqui. Sou um ser em evolução. Quando eu compreendo que eu sou um ser em evolução, eu descubro que eu também erro.
Mas se eu sou um ser em evolução, você é um ser em evolução? Sim! Então você também pode errar. Nossa, nós podemos errar. Podemos. E aí a gente aprendeu a como compreender o semelhante. Como um ser imperfeito em processo de perfeição. Como um ser que a cada dia tem chances novas de realizar. Mas que só vai realizar se ele mesmo quiser. Porque eu não posso impor isso a ele. Nem Deus impõe. Mas os espíritos bons querem, tentam e fazem quando podem. Para fazer o povo sofrer. A vingança. Não é? Os desafios do dia a dia servem para aprendermos. Peraí. Não estou falando nada que vocês não conhecem. Tudo isso aqui está no Evangelho. Tudo isso aqui está no Livro dos Espíritos. Somos para evoluir. A lei de sociedade está aí para nós atritarmos uns contra os outros. E desse atrito burilar-se e aparecer o diamante. Lindo, belo, brilhante. Esse é o caminho. Estamos aqui para aprender. Mas para aprender, eu tenho que realizar. E eu realizo nas pequenas ações do dia a dia. Eu aprendo nas pequenas ações do dia a dia. Eu aprendo fazendo arroz, que eu não posso salgar muito, senão a pressão vai lá em cima. Eu não posso colocar pouco sal, porque se eu colocar só pouco sal fica sem sabor. E aí eu vou pegar o sal para colocar, fica mais salgado do que se tivesse colocado cozinhando. Isso a gente aprende no dia a dia. E quando a filha faz feijão ao longo de 2 anos, a mãe no final vira e fala assim: filha, você fez um feijão gostoso, já pode casar. Não é assim que as mães falam? Tinha até propaganda disso. Porque aprendeu. Ah, mas ela não quer aprender mesmo, filha. Casar não é com ela. Acertar e errar são parte do processo de aprender. E 50% para cada lado. Não tem diferencial. E isso está no meu dia a dia. Vai chover. Fábio, leva o guarda-chuva. Dizia a mãe dele quando ele era pequeno. Ah, mas não vai chover não. Eu vou para a escola. Era moleque. Calma. Eu tenho que fazer outra voz. Esse era moleque. A sua mãe falava que você ia para a escola. Vai não, mãe, não vai chover não. Aí chegava um pintinho molhado porque choveu. Quantas vezes aconteceu isso? Várias. Pois é. Infelizmente isso também aconteceu comigo. E acontece com todo mundo. Por quê? Porque às vezes a gente não para raciocinar de acordo com as informações que a gente tem no ambiente. Mamãe sempre quer o melhor para o filho. Então o pai pelo menos pensa no que ela está falando. Sacou aí? Isso é para você. De nada. Hã? Mas errar faz parte. No outro dia, Fábio lá: mamãe, você acha que vai chover hoje? Você acha que vai chover hoje? Não, meu filho, pode ir em paz, hoje não vai chover. Aí Fábio voltava sequinho. Por que não choveu? Ou se ele voltasse pintinho molhado, a mãe dele falava: mas filho, eu achei que não fosse chover. Pô, mãe, pisou na bola. É assim que meus filhos falam para mim, como se achasse que eu sou Deus e sei controlar os eventos da natureza. Mas a gente tem que raciocinar em cima disso. Você está errado, parte do processo. Se a gente entender isso, isso vale para mim, isso vale para o outro, isso vale para entender que se eu não acertei agora, eu tenho uma outra chance para fazer e tentar de novo e acertar. Sem depressão. Sem se sentir humilhado e nem menor que o outro. Porque você pode não ser um bom cozinheiro, mas você pode ser um bom mecânico. Você pode não ser um bom cantor, mas ser um bom bailarino. As meninas. Bom, assim? Por que eu preconceito? Hã? Por que eu preconceito? Porque não dá para dançar com essa barriga, tá? Não tem jeito. Perdoar é reconhecer que podemos falhar também. Se eu sei que eu estou aprendendo e eu posso errar, fica fácil perdoar. Você tentou, não tentou, tentei. Vamos em frente. Esquece. Passou.
Isso foi algo infeliz que você fez, mas a gente pode partir daqui para frente e perdoar a mim mesmo, porque eu tentei. Você não quer me perdoar? Queria muito que você me perdoasse, sacaneei você, mas posso? Você não quer me perdoar? Não consegui, não está ruim. Eu tentei. E você deixou o outro com a raiva dele. Ele tem o direito de querer ficar com raiva? Tem? Claro que tem. Mas aí as consequências serão dele e não suas. Você cria, você desvincula as suas energias com a dele. E você segue o seu caminho. E ele segue dele. Eu quero ser o obsessor dele. Será que você vai conseguir atingir a mim? Eu fui pedir perdão. Você não me perdoou, você não vai conseguir atingir. O sol nasce igualmente para todos. Os que erram, os que acertam, os bons, aqueles que acham que são maus e aqueles que acham que são poderosamente maus. O mesmo sol abre-se sobre todas as pessoas. Deus não faz distinção. Somos todos criaturas dele, como filhos. Como filhos, ele ama a todos. Ainda que a gente esteja no meio do caminho, ainda que a gente esteja em 1/3 do caminho, ainda que a gente tenha dado o primeiro passo só agora, Deus não vai deixar de gostar da gente porque a gente errou, ou porque a gente fez alguma coisa desagradável para ele ou para alguém. Se Deus é soberanamente bom, e se Deus não for soberanamente bom, aí não é Deus. Ele deixa de ser perfeito em alguma coisa. Somos os gestores das nossas vidas. Fábio escutou isso ontem. Mário Mais colocou isso. E o que é ser gestor da própria vida? É ser gerente da vida. Eu sou o gerente da minha vida. Eu administro a minha vida. Você administra a sua. Cada um administra a sua própria vida. E se eu delegar para o outro o controle da minha vida, eu não posso reclamar do insucesso, porque o outro vai fazer conforme o que ele pensa. Mas eu queria um bolo de limão, você fez um bolo de laranja. Ué, você não falou que era para eu fazer o bolo? Você gera a sua vida. Fizeste você o dono. Você saberia exatamente do que você quer o bolo. Não tem como reclamar do outro se quem deveria fazer por você é você mesmo. Se eu tentei fazer a reforma íntima, eu não posso esperar do meu mentor. Ele pode dar um toquezinho, ele pode dar um apoio. E aliás, os espíritos já avisavam Chico Xavier. A primeira pessoa interessada na mensagem é um médium. A mensagem é interessada primeiro para o médium e depois para as outras pessoas. Se está falando sobre humildade, quem tem que ser primeiro humilde? O médium. Se tem que ser humilde e trabalhador, é ele. É assim que funciona. Sou eu que tenho que escolher o que eu quero para mim, para depois eu não reclamar do outro aquilo que não deu certo. Evoluir dói, mas estagnar dói muito mais. Dói você perceber que o outro andou e você não andou, mas ainda assim perdoe-se, porque nós podemos falhar. Percebeu que está doendo, percebeu que a coisa não está legal, gera, mude a sua vida, porque você é um ser em evolução, e os desafios que lhe são propostos é para você aprender. Tudo isso está entrelaçado, porque após vencer um desafio, prepare-se, tem outro. Os Espíritos falam nisso. André Luiz fala, quando você terminar de uma dificuldade, tem outra pela frente. Não vai parar. A evolução é assim. É a gente galgar. É subir a montanha. E subir a montanha significa se esforçar a cada instante. Se eu tenho que parar porque acabou o fôlego, depois eu vou retomar, eu vou me cansar de novo.
caminho, mas não tem como chegar lá em cima se não for assim, porque ainda os aviões não sobrevoam e tem como aterrissar lá. E eu não sei se algum dia vai ser possível isso. Então nós vamos ter que escalar na nossa vida. E escalar não porque eu quero chegar no céu, mas porque eu quero chegar a mim mesmo. Eu me modifico para mim, eu me modifico para eu me agradar, e não para eu ficar agradado com as coisas que estão fora de mim. E quais são as ferramentas para isso? Nós temos 4 ferramentas. A primeira ferramenta é o esquecimento do passado. Aí eu falo, isso eu conheço. Olha lá, das encarnações anteriores. Esquecimento do passado é só das encarnações anteriores? Não, nessa mesma encarnação tem esquecimento do passado. Quando você consegue perdoar legal, você lá no futuro você lembra, puxa, eu nem lembrava mais disso, mas o Fadel pisou no meu pé uma vez, olha. Graças a Deus que a nossa memória não é 100% boa. Porque se a gente tiver que relembrar cada dia as coisas que nos desagradam, com certeza nós teremos dificuldade em fazer tudo aquilo anterior. Então nós temos o esquecimento desse passado, tanto das encarnações anteriores, quanto parcelas, de fato, dessas encarnações atuais. Isso é ótimo para nós. É ótimo, porque permite a nossa inteligência trabalhar. Inteligência? Sim. A razão. A razão nos mostra o que está certo e o que está errado, o que é mais adequado e o que não é, como a gente poderia agir e como não poderia agir. E aí, depois a gente compreende as coisas e as pessoas e acaba escolhendo qual a melhor decisão a ser tomada dentre aquelas que a razão colocou para a gente. Mas para isso a gente pode usar a imaginação. Será? Pense, imagine-se nas situações que a razão colocou, dê passos à frente da sua imaginação, como se você tivesse dentro de você uma grande produtora de filmes e você está produzindo um futuro que poderia acontecer em relação àquilo que você está raciocinando. A imaginação é uma ferramenta maravilhosa e faz parte da inteligência. A outra é a consciência, porque ainda assim quando a imaginação está lá na frente, a consciência vem e avisa, olha, tá vendo? Isso aqui pode não ser legal. Porque a nossa consciência nos liga ao nosso Criador, aos nossos espíritos, amigos, que veem as coisas de um patamar talvez um pouquinho diferenciado ao nosso, um pouquinho mais clareza. E é por isso que a gente precisa da fé. Porque se eu não acreditar nos meus potenciais, naquilo que a razão coloca, naquilo que a minha compreensão me diz, e naquilo que os espíritos e a minha consciência me instruem, eu não vou ter atitude. E depois disso a gente vai ver a arte que fez. Porque somos todos artistas, mais ou menos. Somos atores da nossa própria vida. Uma vida e uma encenação que não tem ensaios, só tem realizações. Por isso que é bom usar a inteligência. Mas a inteligência, ela é suportada com os estudos. Ela é suportada com o Evangelho de Jesus. O Evangelho dá um monte de dicas que a gente pode usar. Todas as que eu falei saíram de lá. Eu não peguei livros, a não ser no próprio Evangelho e o Livro dos Espíritos, para a gente poder discutir o que a gente está discutindo. Então a doutrina do Espírito também é uma ferramenta. E a gente pode também usar a observação da natureza das coisas e das coisas da natureza. Como a natureza reage ao frio, ao calor, e usar a imaginação, usar a razão para criar uma analogia. E dentro desta analogia, compreender o que é melhor para nós. E observando a nós próprios, nós vamos saber se temos material para tudo isso ou não, ou o que a gente precisa desenvolver. Então nós precisamos nos estudar, nós precisamos nos conhecer e conhecer as coisas que estão fora de nós. Como é que a gente vai decidir se não souber quais as possibilidades que a gente tem? E daí vem a vivência. Depois de tudo isso, eu tenho a vivência, a possibilidade do perdão na convivência com o outro. E em vez de romper laços, fortalecer laço com o outro, dentro da compreensão de que o outro pode errar e eu também. Eu tenho o amor ao próximo, que além do perdão, esse amor ao próximo me leva a um estágio superior de conviver com ele, de
usar a caridade em relação a Ele. A caridade nada mais é do que a gente pegar aquele amor e realizá-lo de forma prática. O Ivan chegou, veio da aula e hoje não almoçou. Aí eu falei, pô, você não comeu nada? Eu fui ali, esqueci minha carteira em casa. Tranquilo, Ivan. Toma 10 pau. Vai comer. Não deu. Não foi 10? Não tinha mais que isso, Ivan. Só tinha 10. Olha a minha carteira, não tem mais que 10. Já não tinha, não tem nem mais os 10, porque eu dei pro Ivan. Já não tem mais os 10 lá. Isso é ser caridoso com o outro. Porque o dinheiro é importante. Eu estava discutindo isso com a minha filha. O dinheiro é maravilhosamente importante. Mas quem é o senhor do dinheiro? Sou eu. Se eu não posso pegar o dinheiro e fazer o bem para alguém, pega o dinheiro e gasta o jogo fora. Não serve para nada. Essa é a realidade da vida. É buscar a verdade de cada um. Na minha vivência, eu vou descobrir se tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu compreendi, estava certo ou estava errado. E aí cumprir-se o ciclo de aprendizado. Se eu errei, vamos girar a roda do conhecimento de novo. Se eu acertei, vamos para a próxima etapa. Não é assim que acontecia na escola? Acontecia, porque agora não repete mais. Antes, na minha época, era assim. Agora acabou. Esse é o nosso caminho do dia a dia. Desenvolver as nossas potencialidades superiores. Esse é o nosso caminho. Porque quando a gente tiver desenvolvido as inferiores, as médias, só sobrou as superiores. É simples. Olha que coisa legal. É só desenvolver as inferiores e as médias e a gente logo nas superiores. Não é tão difícil assim. Mas tem que vivenciar. Tem que tentar. Tem que ter atitude. Não ficar esperando. O dia a dia é feito de atitude. Está com fome, abre a geladeira, vai lá e faz seu pão. Ensinei que meu filho tinha 2 anos de idade. Integral. Agora é integral. E ele fazia. Porque evoluir é reconhecer os nossos erros. Mas não para consertar. Para evitar que a gente repita-os. E quando a gente reconhece os erros e usa a inteligência, a gente não repete nem eles e nem outros erros. Mas se tiver muito difícil, tá lá. O mestre está falando. Vinde a mim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Há 2000 anos ele está nos esperando. E olha que ele nem fala assim pra gente que a gente se atrasou. Entrou a reflexão, a Camila já conhece. Shakespeare, eu não quero muito inteligente. A suspeita sempre persegue a consciência culpada. O ladrão vê em cada sombra um policial. É a história de que à noite todos os gatos são gatos. Acabou o tempo? Pois é, acabou mesmo. Mas cenas do próximo capítulo. Mês que vem, antes de entrar em perguntas. Semana que vem não tem palestra, mas no dia 14, para compensar, a gente tem quase 3. Serão 3 pessoas vindo aqui falar 3 momentos importantes dentro do Centro Espírita Maior. Nós vamos estar com o mês espírita, nós vamos estar trabalhando Centro Espírita Maior e espiritualidade. A primeira mensagem é uma semente foi lançada, que a Terezinha vai vir falar com a gente. Que foi o surgimento do centro, como é que isso aconteceu. Depois, teve uma comunicação na época de um emissário do Espírito Ismael, que é o patrono da casa. E o senhor João Grilo vai vir trazer essa mensagem. Poucos conhecem ela. E o senhor José Gomes Filho, que foi um dos presidentes da casa, vai falar sobre a Terra Boa, sobre esse trabalho que teve desde o comecinho até
hoje. Acabou por aí? Não, claro que não. No dia 15, daqui, temos o seminário. Nascer, morrer, renascer, mais uma vez. E progredir sempre. Tal é a lei. Começa às 2, termina às 18. 3 palestrantes, um de Itu, um de Vinhedo e um de Jundiaí. Faça a sua inscrição. Vai ter café. Vem entender um pouquinho sobre encarnação, desencarnação, sobre nossos destinos lá e como a gente deve encarar isso. No dia 21, vem José Roberto Godoy falando, descortinando as luzes do futuro. E daqui para frente? Como é o nosso futuro? Qual poderia ser o futuro do centro? Quais as nossas potencialidades e possibilidades? E para encerrar, no dia 28, aquele que vos falou instantes atrás, ele vos falará daqui a pouquinho, o Ivan, vai falar de A Vida Continua. Não é o livro de André Luiz, mas ele vai falar os desafios do Centro Espírita para esse terceiro milênio. Esse é o ciclo do mês que vem. Porque eu gosto de fazer tudo completo. Começo, meio e fim. Ivan, com a palavra, com a pessoa. Não, e você pergunta para vocês têm pergunta. Eu não vou perguntar, não. Não. Eu não. Perguntas. Eu tenho medo de responder pergunta. Não estou preparado para isso. Autógrafo? Dou. Só que não em cheque. Autógrafo eu dou. Mas não em cheque porque eu não tenho cheque. Perguntas? Mas tem uma pergunta, mas é quase que automático. Por exemplo, quando você faz a oração antes de dormir e ao acordar, você está fazendo uma reforma íntima, né? Você está trabalhando assim, a rotina, o hábito do monge, para você modificar ele, você tem que criar um planejamento. A oração ajuda muito a isso. Você descobrir o que não está legal para fazer ficar legal. O exame da consciência que o Espírito, na questão 960, Santo Agostinho fala, na questão 960 ele fala do exame da consciência, que é legal que a gente faça toda noite. E aí a prece nos fortalece isso. Então, aqui automaticamente a gente pensa no dia, Mas não pense só nas coisas ruins do dia. Exame da consciência é coisa ruim e coisa boa. Porque a gente só está acostumado com reforma íntima pensando nas coisas ruins. E não. Tem muita coisa boa, a gente tem muita coisa boa nossa. E que a gente pode ampliar isso. Mas a gente tem que conhecer o que tem de bom também. E esse exame de consciência serve para mostrar isso. Né? Mais nenhum? Então tá. Vamos ver. Sair ileso. Obrigado, Marcelo. É sempre bom a gente ouvir um pouco sobre reforma íntima. Faz muito bem. São ferramentas úteis, muito úteis para a nossa caminhada. Bom, como chegamos ao fim, vamos nesse momento novamente tranquilizar-nos, nos por instantes de olhos fechados, nos conectarmos mais intimamente com a espiritualidade aqui presente, elevando o nosso pensamento ao Pai Criador e a Cristo Jesus, Mestre amado, em comunhão com essas potencialidades. Vamos vibrar intensamente. Vamos distribuir por todo o nosso planeta energias salutares, energias benéficas, de paz, de solidariedade, de entendimento mútuo entre todas as pessoas, vibrando para que a paz se instale em definitivo nesse nosso planeta, vibrando para que o amor, sentimentos de solidariedade e de fraternidade possam estar presentes em todos os corações que habitam este planeta, nos dois planos da vida.
para que a evolução planetária que se faz necessária transcorra sem dor, sem lutas, transcorra com naturalidade e com muita harmonia. Vibremos para que todos esses seres, irmãos nossos, que compartilham a caminhada evolutiva neste planeta, possam receber do alto o que for necessário, o que esteja buscando. E igualmente, para nós, com humildade e simplicidade, para que possamos trilhar o caminho da nossa evolução com a mesma naturalidade, paz e muita harmonia. É assim que agradecemos este momento, mais uma noite de aprendizado, mais uma etapa das nossas vidas. Tenhamos todos uma ótima semana e uma feliz Páscoa, que também é sinal de renovação, na graça de Deus. Obrigado pela presença de todos e contamos com vocês aqui no Mês Espírita, hein? Teremos palestras, como o Marcelo mostrou, muito interessantes. Obrigado.